Notícias do Corinthians, e o presidente Duílio Monteiro Alves admitiu que o Timão vai contratar de 2 a 3 reforços. Veja as possibilidades de cada nome. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro. E se você não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like, para receber notificações diariamente das notícias do Timão. Notícias do Corinthians. E o presidente Duílio Monteiro Alves, em sua mais recente entrevista, finalmente admitiu que o Corinthians vai contratar de 2 a 3 reforços. Segundo Notícias do Corinthians, o presidente falou abertamente sobre a necessidade de contratação. O presidente do Corinthians disse as seguintes palavras: "Sabemos que temos a necessidade de contratar. Vamos esperar a janela abrir e ir atrás. A lista não é grande, são de 2 a 3 nomes que trabalhamos. E se tiver alguma venda, vamos trabalhar para fazer a reposição." Segundo Notícias do Corinthians, já sabemos que as posições mais carentes são um centroavante, um lateral esquerdo, e um meia de criação e provavelmente um zagueiro, levando em consideração a saída do João Vitor para o Porto ou Benfica. O Corinthians trabalha com alguns nomes. Vamos analisar todos eles agora. Últimas informações do Corinthians. O Corinthians tem um método de contratação que são jogadores em finais de contrato, conhecidos como oportunidade de mercado. Segundo Notícias do Corinthians, o Timão fez sondagens a Javier Correia, centroavante que pertence ao Santos Laguna. Atualmente o jogador está emprestado ao Racing, onde fez uma ótima temporada. Seu contrato se encerra dia 30 desse mês. Segundo Notícias do Corinthians, o jogador está avaliado entre 2 a 3 milhões de dólares, equivalente à nossa moeda R$ 30 milhões. Acredito que o Corinthians tentará o empréstimo do atleta, assim como fez o Racing. Caso aconteça a contratação, o Corinthians passa a ter a prioridade de compra, caso o jogador venha a se destacar. Últimas notícias do Corinthians de hoje. O Corinthians estuda a possibilidade por indicação de Vitor Pereira, o centroavante Oscar Estupinan. Segundo Notícias do Corinthians, o jogador pertence ao Vitória Guimarães de Portugal e terá seu contrato encerrado no dia 30 de julho. Porém, o jogador fez uma perfeita temporada, despertando o interesse de outros clubes sul-americanos. As últimas notícias do Corinthians nos traz que o Timão é forte concorrente, pelo fato do atleta conhecer bem o Vitor Pereira. Últimas informações do Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians está de olho no mercado russo. O Corinthians já observava o atacante Claudinho do Zenit e o atacante Malcom. Segundo Notícias do Corinthians, o Timão chegou a manifestar interesse. Agora, com a abertura da janela, se abre uma vasta ponte para negociações. O importante, fiel torcida, é que a diretoria está se movimentando, e o próprio presidente entende que, se quisermos alcançar títulos, devemos contratar. Desta vez não podemos errar nas contratações. Acredito também que, se contratar de 2 a 3 peças de nome, o Corinthians ficará mais forte. Segundo Notícias do Corinthians, o Timão também terá a volta do meio-campista Matheus Vital e do volante Ramiro. Já o atacante Leonatel, o Corinthians tenta negociar do atleta. Essas foram as últimas notícias do Corinthians. Obrigado e vai Corinthians!